Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o financiamento do meu carro, que inicialmente seriam 4 anos e eu consegui finalizar em 2 anos. Então eu quero contar um pouquinho da minha história, de como eu fiz e dar algumas dicas para vocês com relação a esse tema de financiamento, para vocês que ou já estão com algum financiamento, seja um financiamento de um carro, uma moto, uma casa, e também para os que pretendem contratar algum tipo de financiamento nos próximos dias, nos próximos meses, enfim. Então, basicamente, eu realmente quero contar a minha história e trazer também o contexto geral de quando essa história aconteceu, como eu fiz, né? Como eu consegui reduzir esse tempo para metade. Eram inicialmente 4 anos e eu consegui finalizar esse financiamento em 2 anos. Eu entendo que é um tempo muito bom, né? Uma redução muito boa, porque isso implica em muito menos juros pagos ao banco. Então, antes de falar sobre algumas dicas que de fato vocês podem vir a utilizar, né, em algum financiamento, eu preciso contar um pouquinho do contexto, né, de como que eu comprei esse carro, qual foi o ano e outras características importantes que são importantes para vocês entenderem melhor. Então, basicamente, o meu carro é um carro popular. É um carro que eu comprei em 2020, em pleníssima pandemia. Foi maio de 2020, então realmente estava bem no início. Foi num período que estava começando a flexibilizar a abertura de alguns estabelecimentos que não eram essenciais. Então foi bem nesse contexto. Maio de 2020. Eu não comprei um carro novo, como eu disse, é um carro popular e não comprei novo, mas eu comprei semi-novo. Então o ano era 2020 e eu comprei um carro 2019. A diferença estava pequena do carro semi-novo que eu comprei para o carro novo, mas eram alguns R$ 1.000, né, alguns milhares de reais. Se eu não me engano, R$ 7.000 a diferença, porque realmente naquela época os carros de forma geral estavam mais baratos por conta de todo o contexto da pandemia mesmo, né? Então, tanto os carros novos e seminovos, eles estavam com um desconto muito bom realmente. Ninguém estava saindo de casa. Quem é que ia comprar carro, né, gente? Só eu mesmo. Mas isso é também importante, já é uma dica importante, porque nesses momentos, infelizmente, muitas vezes muito complicados, né, para uma sociedade ou até para o planeta, para o mundo todo, como foi o caso da pandemia de Covid-19, aparecem sempre muitas oportunidades também. Então, nesses momentos, às vezes, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E naquela época, eu já vinha me planejando para comprar um carro, né, mas eu nem me dei conta de que, de fato, era uma oportunidade muito boa, porque eu não estava acompanhando muito os valores dos carros, mas de fato deu uma baixada e logo depois, né, alguns meses depois, começou a aumentar muito. Hoje, carro tá muito mais caro do que estava na pandemia, né, por exemplo. Mas esse é o contexto geral. E aí, uma outra informação muito importante é que em maio de 2020, a taxa básica de juros brasileira, a Selic, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela em outros vídeos, um pouquinho melhor, né, mais detalhado. A taxa Selic estava muito baixa, estava em torno de 3% nesse mês que eu comprei o carro, maio de 2020. Em agosto desse mesmo ano, agosto de 2020, chegou a mínima histórica de 2%. Então, para vocês terem uma ideia, a taxa Selic hoje, que naquela época que eu comprei o carro estava 3%, chegou a 2% naquele mesmo ano, que foi a mínima histórica, hoje ela está 14,5%. É uma taxa altíssima. Não só se a gente comparar com esse valor de 2% e 3%, mas comparado com os últimos 10 anos, por exemplo, a média dos últimos 10 anos é uma taxa bem alta. E a taxa de juros alta, né, a taxa básica de juros alta, ela tem prós e contras. Por exemplo, para quem investe muito em renda fixa, isso provavelmente é muito ruim, porque significa que seu dinheiro vai render muito, muito pouco, muito menos do que a inflação muitas vezes, né? Mas para outros setores isso é muito bom, a taxa baixa. Porque, para mim, por exemplo, que fiz um financiamento naquela época, foi bom porque
uma das variáveis que influenciam no quanto de juros você vai pagar e em quanto vai ficar a sua parcela é justamente a taxa de juros. Não é a única variável, tá? Outras coisas influenciam também, como, por exemplo, o seu relacionamento com o banco, né? Se você é um bom cliente, se você sempre paga suas contas em dia, se você não tem nenhuma inadimplência, qual é a sua renda, quanto tempo já tem que você tem o relacionamento com o banco. Então, todas essas variáveis importam no momento de um financiamento, porque clientes melhores, né, de acordo com essas variáveis que eu acabei de falar, com certeza vão ter condições melhores com o banco, né, de forma geral. Então, mas essa era uma variável importante, porque tem a ver com o valor do financiamento. A taxa Selic estava realmente muito baixa na época. E isso foi bom para mim. Então, de forma geral, eu paguei de entrada cerca de 30% do valor do carro e financiei o restante em 48 meses, que são 4 anos. E aí, assim que eu financiei, eu já comecei a pensar em como eu conseguiria amortizar esse valor para que eu conseguisse pagar, ir amortizando, né, para que eu conseguisse pagar esse financiamento em menos tempo. Eu não queria passar 4 anos pagando o carro. Eu nunca gostei de contas muito longas. Às vezes a gente faz, hoje em dia é menos frequente, mas eu queria terminar mais rápido, queria ver aquela conta ir diminuindo de forma mais rápida. Então comecei a pensar em formas que eu teria de pagar mais rápido, de pagar mais rápido o financiamento. Então, a primeira dica já vai agora, que é a de você começar a antecipar as últimas parcelas. Por que as últimas? Porque as últimas vão ter um desconto muito, muito maior. Porque realmente você consegue pagar muitas parcelas com apenas o valor de um mês atual. Vou tentar dar um exemplo. Se a sua parcela ficar em torno de R$1.000 por mês do financiamento, se você começar já desde o início a ir pagando as últimas parcelas, a última parcela provavelmente vai ficar em torno de 200 e poucos reais. Foi o que aconteceu comigo. As últimas parcelas ficava um pouco mais de 1/4 do valor total. Então, basicamente, com o valor de pagar uma parcela atual, eu conseguia pagar entre 3 e 4 parcelas finais dos últimos meses, né? De 4 anos para frente. Então, essa é a primeira dica. Ir amortizando o financiamento, pagando as últimas parcelas, porque o valor que você vai reduzir de juros é muito, muito, muito alto, comparado com o valor atual que você está pagando. Essa é a primeira dica. A segunda dica é você tentar pegar todo o seu dinheiro extra, né? O que entrar que não for consumido com as suas despesas essenciais, você começar também a utilizar esse dinheiro para ir pagando as últimas parcelas. Gente, foi assim que de fato eu consegui diminuir muito o período de tempo que eu passaria pagando esse financiamento. Em 50% do tempo, né? É bastante. Então, o valor, por exemplo, de 13º, eu não tô dizendo para você pegar todo o seu 13º e pagar parcelas, mas pega uma parte desse dinheiro e paga 1 ou 2 parcelas, quantas der, né? Quantas você conseguir de fato. Então, dinheiro de 13º, de férias, de bônus, de comissões, de uma renda extra que você fez, de uma restituição do imposto de renda. Tenta utilizar pelo menos uma parte para ir amortizando esse financiamento. Com certeza você já vai reduzir aí alguns bons meses, tá? Dessa forma. Essa é a segunda dica. A terceira dica é você meio que criar uma conta para a quitação. Que seria isso? Às vezes você consegue um dinheiro extra, por exemplo, R$100. Mas aqueles R$100, você não consegue antecipar uma parcela porque a parcela está em 300, 400 reais. Então, você pega esses R$100, coloca nessa conta. Pode ser, por exemplo, uma caixinha do Nubank. Você nomeia lá, caixinha para quitação, por exemplo. E você vai juntando esses R$100 com mais 50 que vierem,
mais 100, mais 150. E quando você conseguir o dinheiro de uma parcela, você vai e amortiza mais uma parcela lá do final. Uma outra possibilidade que você tem de fazer com esse dinheiro da quitação é você tentar também, ao final, quitar todo o seu financiamento. Quando tiver faltando menos parcelas, por exemplo, agora eu já paguei 1 ano e meio e adiantei muitas e muitas parcelas. Faltam agora, por exemplo, 12 parcelas, 1 ano. Às vezes você foi juntando aquele dinheiro e com aquele dinheiro, né, que tá ali rendendo numa renda fixa, com baixo risco e com liquidez imediata, você consegue pegar aquele dinheiro e quitar todo o seu financiamento. Então aí com certeza você vai ter mais um bom desconto de juros que você vai deixar de pagar ao banco. Então essa seria a terceira dica. A quarta dica é também muito interessante, eu já falei sobre ela em outros vídeos, mas é quando você tem um financiamento, que você tem esse compromisso, você tentar avaliar suas contas recorrentes, as suas contas mensais, que você paga ali todo mês, e ver se aquela conta ela é essencial para você ou não. Então, por exemplo, você vai ver se você tá pagando aquele streaming, você tá realmente utilizando aquele streaming, uma conta que você comprou por impulso, de repente deixar de fazer essas contas, essas compras mesmo por impulso. Então tentar reduzir tudo novamente o que não foi essencial para você, para que assim sobre dinheiro e você coloque lá naquela sua conta da quitação. Essa é uma outra dica para tentar te ajudar a quitar o financiamento muito mais rápido e amortizando essas parcelas, né? Essa é a quarta dica. E a quinta dica seria realmente você só financiar no tempo necessário. Então, às vezes o banco te dá uma possibilidade de financiar em 5 anos, mas você conseguiria pagar a parcela de 4 anos. Então, se você consegue pagar a parcela de 4 anos, não financia em 5. Por quê? A parcela de 5 anos vai ser um pouquinho menor, mas nem é tanto assim, tá? Geralmente vai ser um pouquinho menor, só que a incidência de juros nesse financiamento como um todo vai ser muito, muito maior. Então, só financia no tempo necessário, não financia mais do que isso, porque isso significa mais juros que você vai precisar pagar ao banco. Você ia financiar em 4, mas viu a parcela de 3 anos e você consegue pagar a parcela de 3 anos. Então, financia em 3 anos, porque significa que a quantidade de juros que você vai pagar ao banco é muito menor. Então, de forma geral, foram essas 5 dicas. Eu espero que, de fato, ajudem vocês de alguma forma, pelo menos uma ou outra dica. E falando da minha experiência, foi bem legal quando eu percebi que eu consegui diminuir 2 anos do financiamento do meu carro. Esse carro eu tenho até hoje, tá? Eu já pensei em trocar de carro, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Eu percebi que eu não preciso trocar de carro, eu até poderia trocar por um carro mais confortável, um carro um pouco maior, mas eu não preciso de fato. Então, justamente considerando as ideias de investimento, as ideias de minimalismo, eu vi que agora, trocar de carro agora realmente não faz absolutamente nenhum sentido. Seria somente jogar dinheiro fora, no meu caso. Mas, como eu disse, esse é um assunto para um outro vídeo. E, de forma geral, uma conclusão aqui é que, claro, eu não fiquei rica porque eu consegui quitar o meu financiamento em 2 anos ao invés de 4. Mas isso me ajudou muito a deixar de pagar juros para o banco e fazer com esse dinheiro uma outra coisa, né? Utilizar esse dinheiro que seria pago de juros ao banco e dar para esse dinheiro um fim muito melhor, muito mais interessante para mim. Então, de forma geral, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos vídeos. Por favor, se inscrevam se vocês gostam desse conteúdo. Curtam e comentem também o vídeo, que ajuda muito o canal. Tchau!